Olá a todos que me acompanham no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer aqui o meu planejamento de trabalho para amanhã, sábado, dia 8 de maio, um sábado recheado de jogos, então é bem provável que esse vídeo aqui seja um pouco mais extenso, tá? Para quem está interessado em se preparar para os jogos. Esse é mais um vídeo sobre trading esportivo. Se você não faz ideia do que é trading esportivo, quer aprender um pouco mais sobre isso, tem um link de um curso gratuito aqui do iniciante até o avançado para você. Ou você digita aí theoborges.com ou pesquisa o meu nome no Google, com certeza você vai encontrar esse curso. Beleza? Antes da gente começar, vou pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, participar nos comentários, tá? Se você tem algum jogo de dica que eu deixei passar, complementar informação, corrigir informações, a gente vai te ajudando, se ajudando, né? Eu falo o que eu tenho de conhecimento daqui, você me passa o que você tem daí, a gente vai se preparando junto para poder trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer um breve resumo dessa sexta-feira, que eu infelizmente cheguei muito tarde. Eu cheguei em casa, era por volta das... acho que era quase 5 horas, né? A gente está numa parte importante lá da obra, da parte de telhado. Então eu tô tendo que ficar até um pouco mais tarde. E eu não consegui fazer vários jogos que eu tinha me preparado. Por exemplo, não consegui fazer o jogo do Kiel com o São Paulo, que eu imaginei que se o Kiel saísse atrás do placar ele poderia se complicar, mas o Kiel não saiu atrás do placar, pelo contrário, o Kiel meteu 4 para cima do São Paulo e... deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui é importante da gente ver, porque envolve análise de hoje, né, do sábado. O Kiel foi a 56 pontos, passou o Hamburgo, abriu 4 pontos em relação ao Hamburgo e ainda tem um jogo a menos. Aguarda essa informação aí, que isso aí vai ser bastante importante pra gente no programa de hoje e no planejamento de amanhã também, tá? Tivemos Hannover e Darmstadt, um jogo 2-1 para o time do Darmstadt, que saiu atrás do placar e virou o jogo. 3 gols em menos de 20 minutos, né? Também não consegui acompanhar. E o Stuttgart com o Augsburg, cheguei bem no finalzinho. Cara, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, eu tinha pego esse gol do Stuttgart aqui, do 2-1. Eu já estava pensando, eu vim com o celular no aplicativo, com um placar de 1-1, já imaginei que o Augsburg talvez não iria se contentar com um ponto, mas era um ponto interessante, e o Stuttgart teria esses espaços para poder atacar. Vim com a ideia de trabalhar o overlimit, mas quando eu abri esse string tinha acabado de sair o gol do Stuttgart, eu entrei no overlimit de novo, porque aí a situação do Augsburg era completamente diferente, um ponto já não existia, ele tinha que ir para cima para pontuar, e o Stuttgart perdeu no mínimo umas 3 chances muito boas, um contra-ataque fulminante, então estou satisfeito. Para quem trabalha no mercado de gols, a minha dica para vocês no longo prazo, isso aí vai acontecer com vocês no longo prazo, se vocês levarem esses métodos para a vida de vocês. Mas uma dica é, cara, esquece se a entrada deu lucro ou prejuízo. Foca no que houve dentro do jogo depois que você entrou. Às vezes você entra no overlimit, o gol vai sair cagado, com um gol de rebote, com um gol contra, sabe? Tudo isso faz parte da validação e faz parte da aleatoriedade do futebol. Mas foca no que aconteceu no jogo depois que você entrou, se realmente houve aqueles espaços que você estava imaginando. Por exemplo, hoje no Stuttgart não saiu o gol do overlimit, foi 10% da stake de prejuízo, normal, completamente um head que eu tomo todo dia, tô super acostumado. Só que foi um jogo muito bom para gols, porque o Augsburg se lançou e deu muito espaço para o Stuttgart. Então eu adoro jogos assim e não fico nem um pouco chateado quando eu tomo prejuízo nesse tipo de jogo. Eu fico chateado com os atacantes que perdem gol, mas no longo prazo a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. São prejuízos que você vai tomar todo santo dia, mas que cada vez mais, se eu trabalhar cada vez mais entradas desse jeito aqui, nesse tipo de jogo, eu vou ser lucrativo com toda certeza. Então fica essa dica para vocês, tá? O que mais que nós tivemos? Tivemos o Leicester tomando um sacode para cima do Newcastle. Não sei se deu padrão de back no Leicester nesse comecinho aqui. Pelo gráfico parece que houve alguma coisa ali. Deixa eu colocar desse jeito aqui. Eu acho que eu deletei os favoritos passados, então eu vou ter que vir desse jeito mesmo. Tá meio cagado na tela, mas dá pra ver. Cadê? Tá aqui, ó. 4-2 pro Newcastle. Chegou a abrir 4-0, depois
O Leicester fez 2 gols. No finalzinho eu dei uma olhada, tava com uma pressão muito boa do Leicester, então eles se lançaram e acabaram tomando gols aqui no contra-ataque. Mas eu não trabalho muito Premier League, eu ia vir para trabalhar um backlist se tivesse leitura e não peguei nada no mercado de gols no segundo tempo. Então foi essa sexta-feira. Deixa eu ver como é que ficou o francês. Olha aí, 3-0 pro Lille. Comentei que eu iria vir para tentar buscar um back Lille, mas como eu não fiz o jogo, não sei se deu padrão, obviamente. Mas isso aqui é um resultado interessantíssimo, porque o Lille abre 4 pontos para o PSG, faltando para o Lille 36-17, 2 rodadas. Né? Olha que interessante, cara. O PSG pode perder o título francês depois de uma sequência muito grande de títulos e depois de ser eliminado na Champions. Muito interessante. Vou passar a acompanhar o Lille. Vou ver como é que vai ser essas duas últimas rodadas. Pode ser interessante. Vamos lá, que eu já gastei tempo demais. Vou colocar aqui nos favoritos e vou começar com a Bundesliga 2, depois eu vou passar pela Premier League, Série A italiana, Bundesliga 1 e La Liga. Fechou? Então vamos lá. Primeiro jogo do dia, Greuther Fürth e Karlsruhe. Necessidade inteira aqui do Greuther Fürth, que briga com o Bochum pelo título da Bundes 2, com o Kiel, Hamburgo, Fortuna, Heidenheim. Heidenheim não, vai. Fortuna, Kiel, Hamburgo e Bochum por vaga na Bundesliga 1 ou pelo menos na promoção. O Fürth tem hoje o melhor ataque da competição são 60 gols marcados, tem uma defesa ok, não é uma defesa espetacular, e joga contra um time do Karlsruhe que não é um excelente time no ataque, não é um excelente time defensivo também, tem uma defesa ok, porém tem uma das melhores bolas aéreas da competição. Tá? O Karlsruhe, quando ele está em vantagem, ele até consegue desenvolver bem a transição ofensiva, consegue contra-atacar bem, mas não é um time de ficar goleando o adversário. Tá? É um time bem econômico e faz seus gols de jogadas ensaiadas de bola aérea. Então, o que eu acho que pode complicar a vida do Greuther Fürth aqui é se ele não conseguir abrir o placar, porque aí, obviamente, o Karlsruhe vai se defender e vai tentar fazer com que as bolas aéreas prevaleçam. Né? Para essa cotação de 1,60, eu já vi cotação do Greuther Fürth assim no início da competição contra o Braunschweig, quando o time lá de baixo ainda estava com problema na pandemia, contra o Kickers também foi assim. E realmente o Greuther Fürth confirmou essa odd baixa, mas para a Bundes 2 é muito difícil trabalhar essas cotações baixas. Então, obviamente, eu tenho tendência a trabalhar esses jogos aqui para mercado de gols. Como o Karlsruhe não tem necessidade de nada, o melhor cenário para mim seria o Karlsruhe sair na frente, porque aí eu tenho a necessidade do Greuther Fürth falando mais alto. Porque se o Fürth sair na frente, a tendência é que ou o Fürth pressione para ampliar o placar, ou ter que esperar o Karlsruhe vir para cima, sem nenhum tipo de necessidade, para o Greuther Fürth ter o contra-ataque. Então, tudo depende na hora que você for criar o seu cenário, se você for trabalhar alguma coisa, igual eu pretendo trabalhar de longa exposição, leva em consideração essa questão do ataque do Karlsruhe, das jogadas aéreas do Karlsruhe e da necessidade do Karlsruhe, beleza? Então, Fürth contra Karlsruhe, acho que é assim que escreve. Exatamente, tô decorando. Segundo jogo do dia, Wolfsburger Kickers contra o Osnabrück. Esse jogo fede a merda, né? É um jogo assim que tem desenho de merda, tem cheiro de merda, tem tudo para ser merda, mas que pode ser bom por conta da necessidade extrema das duas equipes. O Wolfsburger Kickers ele já tem mais ou menos um rebaixamento na mão, né? São 3 jogos e 9 pontos em disputa e no máximo que ele pode alcançar é o Braunschweig, tá? E eu acredito que ele já está rebaixado. Pelo que eu estou vendo aqui, o primeiro critério de desempate é a diferença de gols. O Kickers marcou 33, sofreu 64. O Braunschweig sofreu só 51. Eu acredito que o Kickers aqui está praticamente rebaixado, mas, obviamente, pode querer fazer alguma gracinha. E o Osnabrück precisa vencer de qualquer maneira. Então, assim, por mais que eu tenha um cenário de 2 equipes com qualidades duvidosas, pela necessidade, pela loucura que isso pode ser emocional nos jogadores, eu, obviamente, gosto de trabalhar gols e alavancagem. Então, um cenário de um Osnabrück perdendo o jogo no final, pode ser interessante buscar gols com odds mais altas, pode ser interessante buscar virada, pode ser interessante buscar recuperação de resultado, tá? Então, Kickers contra o Osnabrück.
Brook. Obviamente que a maioria das vezes que eu falo de Bundesliga 2 eu trago esses jogos para o mercado de gols, mas isso não necessariamente quer dizer que eu entro em todos. Quer dizer que eu fico de olho se tem boas cotações, bons cenários, para ver se eu escolho alguma forma de atuar, tá? E claro, se eu coloco dentro do mercado de gols, significa também que dentro da Bundesliga 2 eu também busco algum tipo de alavancagem se tiver leitura. Fortuna Düsseldorf contra Braunschweig. Aqui, o Braunschweig tem chance de não disputar essa relegation para a terceira liga da Alemanha, só que precisa vencer um Fortuna que está embaladíssimo com a chance de conseguir voltar para a Bundes 1. O Fortuna foi um dos times que caiu junto com o Paderborn no ano passado. Fortuna vem numa sequência muito boa. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. O Fortuna são 1, 2, 3, 4, 5 vitórias nos últimos 10 jogos, 2 empates, somente 2 derrotas para o líder Bochum e para o time do Paderborn, que caiu junto com ele, né? Que conhece bem. Então, a única coisa que me causa uma espécie de curiosidade aqui é por que essa odd do Fortuna está tão baixa. Aí, lógico, vai vir na cabeça assim, porra, mas é o Braunschweig. Cara, na Bundes 2 equipes que brigam pelo rebaixamento vencem equipes que estão brigando pelo título quase todo dia. Então, cotações baixas assim na Bundes 2 é bem complicado. Óbvio, o Fortuna tem uma excelente bola aérea e o Braunschweig tem muita necessidade aqui. Então, qual que é o melhor cenário para eu trabalhar gols aqui? É o Braunschweig saindo atrás do placar, vindo para cima e tomando contra do Fortuna, que o Fortuna também contra-ataca muito bem. Se o Braunschweig sair na frente, como ele precisa muito pontuar, mesmo o Fortuna tendo necessidade de empatar, o mercado de gols fica meio complicado porque o Braunschweig pode se fechar, né? Aí pode ficar interessante talvez tentar buscar uma virada do Fortuna pela necessidade também, mas aí o mercado de gols para longa exposição fica meio complicado. Então, obviamente, vou colocar aqui o Fortuna e vou copiar o nome do Braunschweig, porque eu não sou obrigado e eu ainda não decorei. E eu vou escrever aqui, ó, melhor cenário para gols é Fortuna sair na frente. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim, ó. Aí, show de bola. Na minha opinião, Fortuna sair na frente seria interessante pra caramba. Vamos lá. Premier League. Não trabalho tanto Premier League, nem mercado de gols, nem muito match odds, mas me chama a atenção aqui um jogo do Tottenham contra o Leeds. O Leeds é aquele time porra louca que faz muitos gols e toma muitos gols. Me lembra muito o Darmstadt na Bundes 2 contra um time do Tottenham que vem com o interesse de buscar essa vaga na Champions novamente. Ainda tem chance de alcançar o time do Leicester, do Chelsea. Então eu trago esse jogo para gols por conta dessa ofensividade toda que a gente tem no time do Leeds. Então, Leeds contra Tottenham. Depois nós temos uma prévia da final da Liga dos Campeões, Manchester City e Chelsea. Esse jogo aqui ele pode ser um divisor de águas para a gente em relação a saber como os times vão se comportar na final da Champions. Óbvio, cada competição é diferente. A final da Champions é um jogo só, então o Chelsea pode armar outro tipo de tática, mas como o Chelsea ainda briga pela vaga na Champions, eu acho que a gente pode ter aqui mais ou menos um padrão interessante para analisar como é que pode ser essa final da Champions. O mercado está dando um favoritismo, obviamente, para o City. Como a odd de 2 é praticamente campeão o time do City, praticamente não, já foi campeão o time do City, eu acho, e faltam 4 jogos para disputar, são 12 pontos em disputa, o United tem 5 jogos, 15 pontos, não está decidido ainda. Não está decidido ainda. Mas é bem provável que se decida nesse final de semana, né? Então, o que eu venho para cá? Geralmente com esse tipo de cotação eu venho para trabalhar um lei a pior equipe em campo. Porque eu tenho praticamente um jogo parelho. Obviamente o elenco do City hoje é melhor, né? Tanto é que a gente vai ter provavelmente o City sendo favorito na final da Champions. Mas eu gostaria muito de ver uma superioridade aqui nesse jogo para que eu possa explorar uma inferioridade para trabalhar o lei a pior equipe em campo. Eu estou recebendo muitos comentários aqui do pessoal falando o que é lei a pior equipe em campo, o que é lei a pior equipe em campo. Cara, é um método de trabalho que eu utilizo há mais de, pelo menos 6 anos. Desde quando eu criei esse canal aqui no YouTube, esse canal completou
6 anos, há 2 meses atrás. E tem um vídeo sempre que acaba, os meus vídeos aparecem aqui em cima, 2 vídeos. O de cima, um amarelo, o melhor método para iniciante é o método de Leper equipe em campo. Dá uma olhada lá como é que ele funciona. Tem um vídeo de quase 1 hora explicando, tá? E Liverpool e Tottenham, eu vou pular esse jogo porque o Liverpool não tem me dado boas lembranças nesse ano, não foi uma temporada muito boa. Eu poderia trazer o Liverpool aqui para um back favorito no primeiro tempo, mas essa cotação tá baixa. Enfim, o Southampton ainda briga aqui para não cair, mas provavelmente não vai cair, porque a distância do Fulham para eles é de 10 pontos, o Southampton tem um jogo a menos, então deixa quieto esse jogo do Liverpool aqui para não haver complicações. Série A italiana, também vou pular o jogo da Udinese com o Bolonha, seria um jogo que eu teria o maior prazer de fazer se ele valesse alguma coisa, porque eu gosto demais das transições ofensivas do Bolonha. Bolonha que foi um time agora que o último jogo que eu fiz contra a Fiorentina foi um 3-3, quase que o Bolonha vira o jogo, é um excelente time. E eu gosto também demais da Udinese, porque por conta daquele Rodrigo De Paul, que eu já falei para vocês, o argentino, o melhor jogador, provavelmente um dos melhores meio-campistas da Série A italiana. E temos também a bola aérea da Udinese, que é muito boa, só que esse jogo não vale de nada. É o 11º com o 12º com 39 pontos cada um. Então, claro, bem provável, pelo fato de eu estar ignorando esse jogo, que ele termine 4-4. Mas é um preço que eu estou disposto a pagar porque tem muito jogo bom no mesmo horário e eu preciso focar, tá? Spezia e Napoli, necessidade dos dois aqui. Gosto demais desse cenário. O time do Napoli precisa vencer para continuar galgando uma vaga na Champions, direta, né? São 2 pontos de diferença em relação ao Milan, Juventus e Atalanta. Lembrando que a Inter já é campeã, então o Napoli precisa dessa vitória. Eu poderia trazer esse jogo para um back ao time do Napoli se o Spezia não precisasse vencer por conta do rebaixamento. Então, pelo fato do Spezia precisar vir para cima, mesmo que o Napoli saia na frente, o Spezia tem que se expor, né? Caso o time do Spezia saia na frente, aí é o mesmo cenário do Fortuna. O Spezia pode querer recuar, segurar o placar e a gente pode ter oportunidade para buscar o gol sim, mas não com um cenário tão longo e talvez uma possível virada do Napoli. Então, vamos lá. Cenário ideal para gols aqui seria Spezia e Napoli. Seria o melhor cenário. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Se o Napoli sair na frente. Uma coisa que eu preciso lembrar vocês, o último jogo do Napoli foi contra o Cagliari, foi o mesmo cenário. O Napoli jogou contra um Cagliari que precisava vencer, precisava pontuar, saiu na frente, chamou o Cagliari para cima, o Cagliari veio para cima, o Napoli teve muita chance de marcar e perdeu um caminhão de gols, tá? Então precisamos contar, logicamente, se você vai trabalhar uma longa exposição com a boa vontade do ataque do Napoli aqui, para acertar essas bolas, mas é bem provável que aquele cenário lá contra o Cagliari se repita. Naquele cenário, o Cagliari puniu o Napoli com a quantidade de gols perdidos e empatou no final. Inter e Sampdoria, eu vou pular esse jogo, porque a Inter já é campeã e a Sampdoria não briga por mais nada. Se você tiver a fim de pegar uma festa do título aqui num back Inter, se a Sampdoria der leitura, excelente, mas eu vou ficar de fora. E a Lazio contra a Fiore. A Fiorentina vem de um bom empate contra o Bolonha. A Fiore deu uma distanciada na... A Fiore não vem do... Vem sim, de 2 empates. Não perde a 3 jogos, né? A Fiore deu uma distanciada da zona de rebaixamento. O Benevento se complicou bastante agora. O Parma praticamente rebaixado. Crotone rebaixado. Então nós temos aqui uma vaga em disputa para possivelmente o Genoa, mas eu acho que o Genoa está até bem mais tranquilo. Torino, Fiorentina, Spezia e Cagliari, junto com o Benevento, disputam a última vaga para queda aqui na Série A. Eu acredito que a Fiorentina já vem de 2 empates, né? São 3 jogos sem perder, mas já vem de 2 empates. Eu acredito que a Fiorentina não vai ficar chateada se conseguir um ponto aqui dentro de casa contra o bom time da Lazio. Só que a Lazio precisa vencer porque a Lazio ainda tem chance de pegar a Champions. Na rodada passada, antes de vencer, se eu não me engano, a Lazio pegou... Quem que a Lazio pegou? Foi o Genoa? Foi o Genoa. Foi 4-3 esse jogo, foi um jogaço. Antes da Lazio pegar o Genoa, eu comentei, olha, ainda tem chance de Champions, agora mais ainda, né? São 5 pontos de diferença para o Milan e para a Juventus e a Atalanta. 3 pontos em relação ao Napoli.
Então dá sim. Eu acredito que a gente pode ter uma possível leitura para trabalhar um back Napoli, mas eu prefiro trabalhar com um cenário de gols pelo mesmo motivo de Spezia e Napoli, tá? Mesmo motivo. Se a Lazio sair atrás, vai ser um pouco mais complicado porque a Fiore pode se conter. Agora, se a Lazio sair na frente, a Fiorentina deve se expor e a Lazio contra-ataca muito bem. E é normal da Lazio, para quem acompanha o time da Lazio, que eles marquem primeiro, aí fazem mais gols, 2, 3, e do nada o time apaga. E aí começa a vir gols do time menor ou do time que não é favorito, e daqui a pouco parece que eles vão tomar um empate, meu Deus do céu, e aí fazem um gol no final para dar uma desafogada, né? Então eu gosto de trabalhar gols no jogo da Lazio, sim. Fiorentina e Lazio. Tô confundindo Lazio e Fiore o tempo todo. Bundesliga 1. O que vale, o que não vale? Tem bons jogos aqui na Bundes 1, porque tem algumas prévias interessantes. Além daquela prévia lá que a gente teve de City e Chelsea, na final da Champions, a gente tem um jogo muito bom aqui, mas segura aí. Werder Bremen e Leverkusen. O Bremen não vence há 5 jogos. Na verdade, o Bremen perdeu os últimos 5 jogos e ele tá assim, namorando, quase casando com a zona de rebaixamento, né? Inclusive, se for para apontar, hoje eu tenho um Colônia talvez jogando muito mais do que o Bremen, um Bielefeld jogando muito mais do que o Bremen, tá? Então o Bremen está pedindo para rebaixar. Ano passado eles só não caíram porque na relegation enfrentaram o Heidenheim, que estava na promoção, e o Heidenheim por um golzinho não conseguiu, né? Então esse ano parece que vai. Nós temos um Leverkusen melhorando. O Leverkusen tinha passado por um período horroroso de resultado e está melhorando. Os últimos jogos do Leverkusen foram somente uma derrota, e aí logicamente para o time do Bayern, que vai ser campeão, deve ser campeão. Venceu o Schalke, venceu o time do Colônia, né? E venceu o bom Frankfurt. Esse jogo aqui foi uma vitória surpreendente. Então eu vou confiar nessa boa fase do Leverkusen para acreditar que a gente pode ter aqui um possível back ao Leverkusen. Como eu sou meio cagão para essas odds um pouco mais altas na Bundes, não é Bundes 2, mas a Bundes 1 também dá os seus problemas, eu acho que vai ter um padrão para trabalhar back Leverkusen aqui, tá? Mas eu, de novo, talvez eu venha para o mercado de ou ler a pior equipe em campo, ou para o mercado de gols, sabendo da necessidade do Bremen. O que pode acontecer? Leverkusen sai na frente, o Bremen precisa ir para cima, vai para cima, dá espaço, mesmo cenário do Fortuna, mesmo cenário do Napoli, gosto demais desse tipo de cenário. O Leverkusen ainda tem um resquício de chance de ir para a Champions, né? Então vale se abraçar nisso também, então eu vou trazer para cá Bremen e Leverkusen. Outro jogo, Hoffenheim e Schalke, esse aqui eu vou eliminar porque o Schalke já foi rebaixado e o Hoffenheim não briga para mais nada. Talvez, se você quiser trabalhar alguma coisa a favor do Hoffenheim aqui, pode ser interessante, porque o Hoffenheim ainda tem chance de cair, mas a chance é muito pequena, tá? Eu prefiro ficar de fora. Aqui nós temos uma prévia da DFB Pokal final, que vai acontecer na quinta-feira, se eu não estou enganado, dia 13/5, isso mesmo, entre Dortmund e Leipzig. O Dortmund que passou pelo Kiel e o Leipzig que passou pelo Bremen na prorrogação. Gol no finalzinho do Forsberg. Ótimo jogo também para a gente ter aqui uma prévia do que pode acontecer. Até porque quem não quer um jogo uma semana antes para ver o que os times podem apresentar? Eu não sei se o Haaland ainda está machucado. Pelo que está dizendo aqui, o Haaland pode ser titular, né? Isso faz muita diferença. O Kiel tomou de 5 do Dortmund. O Kiel é engraçado, né? Quando a gente desconfia do Kiel, ele faz 4 no São Paulo. Quando a gente acredita demais no Kiel, elogia demais, ele toma 5 do Dortmund. Mas enfim, vem de um bom resultado. O Leipzig não vem jogando bem. O Leipzig é um consenso entre os traders que eu conheço. O Leipzig não vem fazendo bons jogos. Inclusive, sofreu para ganhar do Bremen, que é um time fraco na DFB Pokal na semifinal. Então eu acredito sim que esse jogo pode clarear muitas ideias do que a gente pode fazer. Como é um jogo parelho, hoje já dá para chamar até de clássico, eu venho para trabalhar um ler a pior equipe em campo. Ou seja, identificar uma inferioridade e estar contra essa equipe. Dortmund e Leipzig, tá? Mas prestem atenção nesse jogo se você quiser trabalhar a final na quinta-feira. Wolfsburg e Union Berlim. Temos aqui uma necessidade muito boa do Wolfsburg de vencer esse jogo para manutenção dessa terceira colocação e cada vez mais ficar mais próximo da Champions. Porém,
Eu achei essa odd um pouco amassada contra o União, mesmo o União não brigando por mais nada. É um dos times que mais marca na competição, um dos times que mais cria problema para os adversários na competição. Tem uma excelente defesa, então eu acho que o Wolves pode ter um pouco mais de dificuldade aqui nesse jogo do que o mercado indica. Óbvio, deve ter mais a bola, deve criar mais ações ofensivas. O União Berlim deve jogar um pouco mais no contra, tentando marcar pressão, roubando bola no campo adversário, mas eu achei essa odd um pouco esmagada, por isso que talvez eu deixe de fora esse jogo para o match odds. Se fosse um jogo mais parelho, eu traria para um layer para a equipe em campo também. Tá? E eu tenho um medo de trazer esse jogo para gols, porque o União Berlim não precisa. Então esse jogo eu vou deixar assim, fora da minha lista de planejamento e vou trazer ele, vou deixar ele aberto o jogo aqui na hora e vou trazer ele para um cenário de trabalho caso o Wolves me surpreenda e entre muito bem em campo fazendo juiz essa odd de 1,70, tá? Do contrário, eu deixo de fora. E por último, o meu jogo para um possível back favorito no primeiro tempo que eu vou abortar por conta dessa agressividade de contra-ataque que costuma ter o time do Gladbach, que ainda tem chance, são remotas, mas ainda tem chance de pegar uma vaga, pelo menos numa Europa League, é muito remota mesmo, tá? Mas o time do Bayern de Munique vem sofrendo gols constantemente, deve ser campeão nesse sábado, mas vem tomando gols de forma constante, então eu prefiro não me expor nesse back Bayern. Sei que o Bayern deve massacrar, que pode vencer, mas eu prefiro não trazer esse jogo para back e ficar de olho numa possibilidade de gols, principalmente se o Bayern sair à frente do placar, porque, obviamente, o Gladbach não costuma recuar. Se jogar com o time titular, Thuram, Plea, até o Embolo, não posso criticar mais o Embolo, que ele está fazendo uns golzinhos, pode ser interessante. Então, eu prefiro evitar tomar um gol com essa defesa alta do Bayern, se expondo demais, com pensamento no título, né, jogando de forma leve, sabendo que nenhum adversário vai alcançar ele. Eu prefiro, se for trabalhar o mercado de gols aqui, tá? Bayern e Gladbach. Opa. O que mais que nós temos? Barcelona e Atlético de Madrid. Tem uma promoção, deixa eu trazer para cá. Tem uma promoção da Betfair para esse jogo. E eu quero confirmar para não falar besteira. Porque esse jogo é muito importante para o Barcelona e para o Atlético. Tá aqui, ó. Promoção para a vitória do Barcelona. A Betfair está oferecendo uma cotação de 24 para o Barcelona vencer o confronto do Atlético de Madrid. O Barcelona que vacilou contra o Granada, se eu não estou enganado, e não conseguiu assumir a liderança quando teve a oportunidade, né? O Real Madrid também já vacilou contra o Getafe, mas aquele vacilo do Barcelona dentro do Camp Nou foi assim, histórico, né? Deixa eu ver se foi isso mesmo. Cadê? Barcelona... Aqui, ó. Barcelona e Granada perdendo dentro do Camp Nou. Isso aqui ferrou completamente os planos do Barcelona de assumir a liderança. E agora o Barcelona dentro de casa com uma cotação de 1,80, uma ótima cotação para back, só que, cara, o time do Atlético de Madrid vai tentar com unhas e dentes segurar. Na minha opinião, o empate do Atlético de Madrid não é um resultado ruim, porque você mantém a distância de 2 pontos para o Barça, né? Só que aí, logicamente, o Real Madrid pode assumir essa liderança, né? A famosa faca de 2 gumes. Mas se você tem interesse de trabalhar com essa cotação mais alta do Barcelona, uma cotação de 24 para o Barcelona vencer, afinal ele tem muita necessidade de vitória, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro link aqui da descrição do canal, para você aproveitar essa cotação da nossa parceira, inclusive. Deixa eu molhar a boca aqui. Beleza? O que eu venho trazer nesse jogo? Um layer para a equipe em campo, pela paridade, e eu acho essa odd do Barcelona um pouquinho baixa, tá? Talvez ela suba um pouquinho. Vamos lá. Barcelona e Atlético Madrid. E por último, esse aqui eu já vou estar dormindo. Temos um Flamengo e Volta Redonda. Isso aqui, obviamente, está só no favorito porque é meu time, mas não devo acompanhar, tá? Vamos lá, recapitulando. Não trouxe nenhum jogo para o back favorito no primeiro tempo. Não achei assim um jogo tão interessante. Pode ser que nós temos também aqui, já que eu falei o jogo do Lille, pode ser que a gente tenha alguma coisa no francês com a disputa do título. O Lyon está disputando vaga na Champions.
contra o Lorient e o Nantes com o Bordeaux. Aí é vaga por disputa de rebaixamento. O PSG deve jogar no domingo, né? PSG contra o Rennes. Domingo, então, eu adiciono aqui o PSG na minha lista de cenários. Recapitulando, então. Prévia na final da Champions. Prévia na final da DFB Pokal. Aqui. E um jogo importantíssimo para o Barcelona nos meus metros de lei para a equipe em campo. Bundes 2, Bundes 2 e Bundes 2. Mercado de gols. Uma Premier League perdida aqui pela necessidade do Tottenham e pelo time agressivo do Leeds. Spezia e Napoli. Necessidade dos dois lados também. Fiorentina e Lazio. Lazio precisa vencer, o Napoli precisa vencer, Furt precisa vencer, o Leverkusen precisa e o Bremen também. Então são bons cenários. Eu acredito que pode ser um bom sabadão. Times que podem se complicar. Vamos lá, gosto muito de fazer isso aqui. O Tottenham, por conta dessa ação ofensiva do Leeds. A Lazio, porque a Fiorentina tem um bom time. O Bayern. Pô, até o Bayern porque é praticamente campeão e não precisa vencer praticamente, né? Deixa eu só confirmar. Eu acredito que é isso mesmo. Ixi, tá tranquilo. Quem mais? O Napoli não. Fortuna talvez não. O Furt. Apesar com uma odd baixa, pode se complicar aqui contra o Kaosu, que é um time chato pra caramba. Tá? O Barcelona pode se complicar. Apesar de ser um clássico. O Barcelona tá saindo como favorito. E é isso. Eu vejo vocês no Telegram. Um grande abraço a todos. 32 minutinhos de vídeo. Tá excelente.